Sabe aquela sensação de ser um pouco diferente do mundo? De perceber coisas que a maioria das pessoas parece não ver? Bom, a nossa conversa hoje é exatamente sobre isso. Com base nas reflexões do livro O Desenvolvimento Mediúnico na Umbanda, a gente vai mergulhar fundo na jornada do médium umbandista. É um caminho, olha, cheio de dúvidas, de descobertas e, acima de tudo, de uma transformação interna gigantesca. E vamos começar com uma pergunta que talvez ressoe fundo para muita gente que está nessa caminhada. Por que, às vezes, parece que a gente não pertence? Essa sensação de ser um peixe fora d'água, um estranho no ninho, não é um defeito. Na verdade, muitas e muitas vezes é o primeiríssimo sinal. É o chamado da mediunidade começando a dar as caras. E esse despertar é exatamente isso, um chamado. Não é para ser visto como uma doença, nem como uma maldição, mas sim como uma sensibilidade mais aguçada para os planos sutis da vida. É uma vocação da alma que, de repente, começa a se manifestar com mais força. E essa citação do Krishnamurti, nossa, ela coloca tudo em perspectiva, não é mesmo? Se sentir deslocado nesse contexto talvez não seja um problema pessoal. Pode ser um sinal de que a percepção vai muito além do que a sociedade considera normal. E é justamente essa sensibilidade que é a matéria-prima, a base do trabalho do médium. E é fundamental bater nessa tecla: mediunidade não é doença. É claro que uma mediunidade que ainda não foi educada, que está desregrada, pode causar desequilíbrios. Mas o dom em si, o dom é uma bênção. O processo de desenvolvimento existe justamente para isso, para harmonizar essa energia e colocar ela a serviço do bem. Ok, uma vez que o chamado é reconhecido, qual é o próximo passo? É encontrar um lugar seguro para aprender, para se desenvolver. Isso nos leva direto para a importância fundamental de uma comunidade de axé, ou seja, de um terreiro. Porque o terreiro é muito, mas muito mais que um espaço físico. Ele é um organismo vivo, sabe? Uma egrégora de energia divina que é sustentada pela fé de todo mundo ali, pelos fundamentos da casa, pela direção dos mais velhos. É como se fosse o útero onde o médium vai renascer para sua missão. E aqui, bom, aqui o livro que baseia a nossa análise é taxativo. A afirmação é forte, é direta. Não existe desenvolvimento mediúnico online. Pode parecer polêmico nos dias de hoje, né? Mas vamos entender por que essa visão é defendida com tanta firmeza. O desenvolvimento presencial ali, no dia a dia, é insubstituível. Pensa só, a segurança de ter um dirigente experiente guiando os passos, a força da egrégora que sustenta todo o trabalho, a proteção contra energias negativas. Tudo isso só acontece de verdade no chão do terreiro. É um processo muito delicado, que exige cuidado, presença, o olho no olho. Certo. Agora vamos mergulhar nos desafios que acontecem por dentro. Porque depois de encontrar um terreiro, a maior batalha do médium iniciante acontece dentro da própria mente. É um conflito constante entre aquilo que se idealiza sobre a mediunidade e o que realmente se vive na prática. E esse talvez seja o maior abismo que o médium iniciante precisa atravessar. De um lado, tem a expectativa de um apagão total, de ser um canal perfeito, quase um robô. Do outro, vem a realidade. A consciência está ali, a dúvida é uma companheira constante e o medo de estar criando coisas é enorme. E é importante dizer, a grande, esmagadora maioria dos médiuns é consciente durante o trabalho. E essa insegurança toda não é um defeito, de jeito nenhum. Ela é parte do processo. É, na verdade, o maior desafio a ser superado. Lidar com aquela pergunta que não cala, sou eu ou é a entidade? É o grande aprendizado dessa fase. A fé não é não ter dúvida, mas sim continuar o trabalho apesar dela. E aqui vem a grande virada de chave. E se a consciência durante o transe não for um problema, mas sim uma bênção? O objetivo nunca foi apagar quem a pessoa é. Pelo contrário, é expandir a percepção para que ela aprenda em primeira mão, ali, direto da fonte, com a espiritualidade. A sabedoria da entidade não é só para o consulente, é para transformar o próprio médium. O que nos leva ao verdadeiro propósito de tudo isso. Porque o desenvolvimento mediúnico não tem como objetivo final o fenômeno da incorporação em si. O foco é outro, é bem maior. É a caridade, é o serviço ao próximo. Para ilustrar isso, a fonte nos traz a história poderosíssima da Giovanna, uma trabalhadora super dedicada, cambone por quase uma década, que se sentia uma fracassada, simplesmente porque o transe de incorporação não acontecia com ela. Mas aí, num dia de grande provação no terreiro, onde a intuição e a firmeza dela foram cruciais, um preto velho trouxe essa revelação. As palavras, o axé, os conselhos dela, tudo aquilo já era mediunidade em ação.
O axé dos guias já vivia através dela, de outras formas. A lição das Giovanna serve para todo mundo. A mediunidade se manifesta de inúmeras formas. Na intuição, numa palavra de conselho, no trabalho de sustentação da corrente, na organização da casa. O dom de servir é, sem dúvida, a maior mediunidade de todas. E por falar em se trabalhar internamente, surge uma dúvida que é muito comum e super importante. O aconselhamento com uma entidade substitui a terapia com um psicólogo? A resposta do livro é bem clara: não. E o motivo é que são ferramentas diferentes, mas que, olha, podem ser maravilhosamente complementares. Vamos olhar isso mais de perto. Enquanto a entidade trabalha com passes, com ervas para limpar bloqueios energéticos, algo mais pontual, a terapia usa o diálogo para a gente desvendar padrões mentais que foram construídos ao longo de uma vida inteira. Um cuida do espírito, o outro da psique. Um não substitui o outro, mas juntos? Juntos, o trabalho de cura fica muito mais completo, muito mais profundo. Chegando mais para o final, é essencial entender que o desenvolvimento mediúnico não é um curso com data para acabar. Não tem diploma na parede. É um caminho de aprendizado, de aprimoramento que dura a vida inteira. E essa jornada de uma vida inteira costuma passar por 3 grandes fases. Começa com um encanto, sabe? Onde tudo é perfeito, mágico. Depois, inevitavelmente, vem a desilusão. Quando a gente percebe que o terreiro é feito de pessoas, com todas as suas falhas, muita gente desiste aqui. Mas quem persiste, quem supera essa fase, encontra a maturidade, que é aceitar a imperfeição e focar no que realmente importa, que é o trabalho espiritual. A humildade é, talvez, a maior proteção de um médium. A espiritualidade é um oceano infinito de sabedoria. Mesmo os mais velhos, os mais experientes, são eternos aprendizes. Quem acha que já sabe tudo, na verdade fechou as portas para o verdadeiro conhecimento. E sobre a pergunta quanto tempo leva, não tem resposta pronta, não existe fórmula. É um processo único, pessoal, intransferível. Não dá para apressar, não dá para comparar, nem para padronizar. Cada flor desabrocha no seu próprio tempo, né? E a pressa, nesse caso, é a grande inimiga da perfeição. E a gente encerra com este pensamento, que no fundo resume a essência de tudo. A jornada para se tornar um canal para a espiritualidade é fundamentalmente uma jornada de autoconhecimento, de cura interior, de transformação pessoal. O trabalho é para fora, mas o crescimento é tudo para dentro.